2 filas de homem, 2 filas de mulher. Isso quer dizer que dão 4 filas, né? Entendeu? 2 filas de homem, 2 filas de mulher. É muito difícil. Pronto? Isso, agora fica de frente a fila de homem, homem para homem, a fila de mulher, mulher para mulher. Deu certo aí? Tem alguém sobrando? Quem está sobrando? Como assim eu? Hã? Aí, então pronto, beleza. Agora você vai fazer o seguinte, ó. Começando aqui, ó, da primeira pessoa, tá? Você vai olhar a fila inteira, então vamos pegar a Letícia. Ela vai olhar a fila inteira e vai escolher a menina que você tem menos intimidade. A mesma coisa vai fazer o Brunão, tá bom? Já escolheu? Já escolheu? Ô Gabriel, sua fila é de cá, né? Me ajuda aí. Pegou? Escolheu? Qual que é, gente? Tanto faz, é só para facilitar. Pode sair da fila. Já escolheu, Brunão? Pode pegar e sair da fila. Agora, Marcela, agora Gabriel. Não, só vai, pega quem você escolheu. Vai casar com ele não, pode ficar tranquilo. Pega aí. Pegou, sai. Você, Gabriel, pega aí. Agora, Laura. Vai, Alessandro, pega quem você tem menos intimidade. Isso. Vai. Agora, Carol. É lógico que é você. Me ajuda aí, ué. Pode ser, vai. Thaísa, você. Isso. Sobrou? Beleza, você fica comigo. Agora, com essa dupla sua aí, que você, teoricamente, é daqui de dentro quem você tem menos intimidade. Você vai conhecer um pouco dessa pessoa, vai perguntar como é que ela está, quais são os sonhos que ela tem, e o que você pode fazer para ajudar essa pessoa. Beleza? Depois que vocês fizerem isso, vocês vão orar uma com a outra, um com o outro. Tranquilo? Como um grilo? Ô Mari, Rafa, você pega o Carlinhos. Mari, você entra na dupla da Letícia. Aí, na sua tripla agora. Então você vai conhecer um pouco dessa pessoa, perguntar como é que ela está, quais são os planos que ela tem, e vai orar por essa pessoa. Cada hora ora um, cada hora ora o outro. Pergunta também do que essa pessoa tem medo. Tá bom? Pergunta do que ele tem medo.
Isso, já vão começar a orar, hein? Já vão começar a orar uns pelos outros. Amém. Mais 3 minutos.
Quem terminou pode voltar para o seu lugar e abrir no Salmo 25. Salmo 25, 14. Deixa eu perguntar aqui só para eu entender. Qual que é? Pode ficar tranquilo, viu, Maurício? Pode deixar ele aí tranquilo, sem problema, tá bom? Qual que é o objetivo de uma reunião pré-acampamento? Eu quero saber, entendeu? Estou perguntando para eu saber mesmo, né? Preparar para o acampamento. É isso mesmo? É? Beleza. Então nós vamos trabalhar com 2 objetivos básicos. Um é preparar o nosso coração individualmente para o acampamento, e outro é preparar o nosso... Muito obrigado, Gabriel. Preparar o nosso coração coletivamente para o acampamento. Tem quantas inscrições já feitas? Quem é que sabe? 50. Tem que ir quantas pessoas? 80. Então faltam 30. A gente está bom de matemática, né, ainda. Então nós vamos fazer o seguinte, nesta reunião de hoje. Você vai preparar o seu coração para já chegar lá com o espírito do acampamento, que foi me passado, a intimidade. E vai preparar o seu coração para orar por uma pessoa, de hoje até o dia do acampamento, para essa pessoa ir no acampamento. Então não é uma pessoa que já fez inscrição, mas uma pessoa que você gostaria que fosse, que Deus falasse com ela e ela ouvisse o Senhor, e ouvindo ela resolvesse ir, para ser transformada ali pela presença e pelo poder de Deus. Então, de hoje até o dia do acampamento, o Espírito Santo vai trazer alguém na sua mente, pode ser até hoje, e você vai orar por essa pessoa. Pode ser da igreja, pode ser não cristão, pode ser da sua família, sei lá. Alguém que o Espírito Santo vai trazer. E você vai falar, eu quero saber, eu vou levar essa pessoa. Às vezes uma pessoa da escola, do trabalho, que não quer nem saber de Deus, mas o Espírito Santo vai falar, convida fulano, convida ciclana, e você vai falar, eu vou convidar, e eu vou levar essa pessoa, e o Senhor vai mudar a vida dela lá. Beleza? No nosso pré-acampamento. O segundo é preparar para o tema é intimidade. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. E eu quero deixar com vocês 4 palavras, através das quais não tem condição de existir intimidade, se estas palavras não estiverem presentes. Se elas estiverem, tem intimidade. Então vamos ler Salmo 25, 14. Quem tem a NVI, pode ler junto. Eu não tenho, então eu não vou ler. NVI, já. Isso. A minha tradução chama Revista e Atualizada. Se a sua for como a minha, você lê junto comigo, tá bom? A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança.
Tem alguma tradução aí que não leu? A sua, qual que é? Lê aí, Fabi. Beleza. Tem mais alguém que não leu que é diferente? Lê aí, a lê. Beleza. Já decorou aí na sua tradução? Não? Então, memoriza para a gente falar sem ler. Pronto? Então, o pessoal da NVI, sem ler. Já. Vocês não têm Bíblia, é isso? Não? Vocês de trás aí, tem Bíblia? Qual que é a sua? Decorou? Decorou? Hein? Sua tem? Quem não tem Bíblia, decora também, beleza? Vamos lá? NVI, então. Isso, tradução do Alê, decorado aí. Vai lá então. As condições que fez com eles. Né? Isso aí. Fala a sua, Mateus. Ó, que tradução legal. Que tradução é essa? Ó, NPVPT. É amigo chegado. Amigo chegado é a minha. A minha é assim, ó. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Intimidade é isso. Intimidade é amigo chegado. Intimidade, né, a tradução da NVI, como é que é o negócio do segredo? O segredo do Senhor, o Senhor confia os seus segredos. A gente só confia o nosso segredo para quem? Quem é amigo. Amigo, né? Quando eu falei assim, ó, olha aí desse grupo, quem você menos conhece, é porque a gente não é mais amigo dessa pessoa. A gente é mais amigo de outras pessoas. Não tem jeito da gente ser muito chegado de todo mundo. Não tem jeito. Ah, eu quero ser íntimo de todo mundo. Só Deus. Só Deus. Nem Jesus, quando andou na terra, conseguia. Por isso que ele tinha 70 discípulos. Dos 70 ele tinha 12. E dos 12 ele tinha o quê? 3. Quando era para o bicho pegar, eram os 3 que iam com ele. Foram os 3 que viram as coisas mais grandiosas. Porque eles eram amigos chegados. Jesus tinha tranquilidade de se abrir, de ficar com medo, de chorar às vezes, na presença de Pedro, Tiago e João. Porque Jesus sabia que Pedro, Tiago e João eram amigos mesmo. Se visse o medo de Jesus, não ia sair contando. Oh, Jesus estava com medo lá de noite. Já Judas talvez saísse contando, né? Se Judas visse a fraqueza de Jesus, ia falar, ih, tá vendo, o mestre, ele é fraco. E fazia maledicência. Por quê? Porque o amigo chegado, a gente confia o segredo da gente. Isso é intimidade. É disso que o salmista está falando. E o salmista está dizendo que a intimidade do Senhor não é para qualquer um. Não é. Não é todo cristão que tem intimidade do Senhor. Não é todo membro de igreja. Não serão todos vocês que estão me ouvindo. Não serão todos que irão lá no acampamento. A intimidade é para aqueles que o temem. É para aqueles que querem ser amigos chegados.
é para aqueles que querem conhecer os segredos. Esse conhece a intimidade do Senhor. Quem não quer, não vai conhecer. Pode ser membro de igreja, pode ser crente, é capaz que vá até para o céu. Mas intimidade é para o amigo chegado. Então depende das duas partes. Para se haver intimidade, as duas partes têm que querer. Se um só quiser, não tem intimidade. Entendeu? Eu quero ser um amigão do Lucas, meu parça. O Lucas não quer, fala assim, tá bom. Ô Lucas, vamos comer um churrasco? Então vamos. Ô Lucas, eu queria te contar? Tá bom, pode contar. A gente não cria intimidade. E mesmo que você tente criar intimidade com alguém que não quer, você nota que a pessoa não quer. E aí depois você se afasta. Você se esfria com essa pessoa. Porque a intimidade só existe entre duas, ou mais, obviamente, que querem, que estão dispostas. Então, para haver intimidade, eu preciso de 4 coisas. Primeira delas, interesse. Você pode repetir? Qual é a primeira? Qual que é? Interesse. Tem que ter interesse. Interesse é vontade de. Nós cantamos uma música aqui, eu não sei qual que é, que fala assim, eu quero. Eu quero. Isso é interesse. Deus tem interesse em nós. Ele é profundamente interessado. Irmãos, Deus é tão interessado que Ele nos deu a possibilidade da gente ser amigo. É diferente, o cristianismo não é uma religião como as outras. O conceito de religião é o homem querendo chegar-se a Deus. É o homem tendo uma divindade e criando um jeito de relacionar com essa divindade. E normalmente a divindade fica aqui em cima. Vou apagar essa luz aqui, Carlinhos. Fica aqui em cima. Não, Carlinhos, é essa aqui da parede. Essa aqui você acende. Essa. Agora você apaga essa. Aí. A divindade fica aqui em cima e o devoto, o fiel, fica lá embaixo. O conceito de religião é esse. Eu busco a Deus. O cristianismo não é assim. O cristianismo, Deus se fez amigo. Mas é por causa de Jesus? Não é por causa de Jesus, porque a Bíblia fala que Abraão era amigo de Deus. Abraão e Deus conversavam. Eu já contei isso para vocês, né? Abraão queria destruir a cidade. Aí ele ia conversar. Ô Lucas, você pode me ajudar aqui nessa lição de objeto? Ele literalmente fazia assim, vamos dar uma volta? É o Abraão. O Abraão fala, então vamos, Deus. É Deus, não é o Ló. Não é o... E aí, vamos dar uma volta. Então, Abraão, é o seguinte, eu estava pensando assim, tem uma cidade ali que... eu sou seu amigo, eu gosto de andar descalço. De boa, ele não é cheio de coisa. Eu estava pensando, tem uma cidade ali, eu queria destruir aquela cidade, o que você acha? Posso destruir? Esse Abraão não é fácil. Ele conversa, ele pergunta. E o Abraão não é assim, maldoso igual esse aqui. Ele fala assim, Senhor, mas e se tiver justo lá? Obrigado, Abraão. O que acontece? Ele conversa, irmãos. Isso é amizade. O Senhor não quer devotos, adoradores simplesmente. Ele quer adoradores, mas Ele quer amigos. E para ter amigo tem que ter interesse. Então você tem que querer. Deus quer. Ele quer. Ele quer ser amigo. Ele quer revelar o segredo. Ele quer conhecer você. Na realidade, Ele já conhece, mas Ele quer ouvir. Ele quer que a Letícia chegue e fale, Senhor, eu sou fraca, esse pecado aqui me derruba, Senhor, me ajuda. É isso que a Bíblia mostra, Ele interessado no povo, Ele interessado em Israel. Fala, Israel, eu quis te juntar, eu mando os meus profetas de madrugada. Aí Jesus fala, Jerusalém, quantas vezes eu te quis. Ele está interessado na gente. Ele nos quer. Aí agora tem que ter duas partes interessadas para ter intimidade. A gente tem que querer. Nós temos que querer. Se nós quisermos ser íntimos, amigos chegados, nós temos que querer Deus.
Isso quer dizer, eu tenho que querer conhecer Deus. Isto quer dizer que, no mínimo, eu tenho que ler a Bíblia. No mínimo. Se você não lê a Bíblia, não quer ler, não se aproxima desse livro, você não terá intimidade com Deus. Você pode ter um momento gostoso, que você vai no culto, aí o Senhor falou no meu coração. Ou no acampamento. Acampamento é uma bênção, fala a verdade. Você vai no acampamento e fica, Jesus, o Senhor é bom. Mas acaba o acampamento. Então o que acontece no acampamento não é referencial de amizade. É referencial de religiosidade. Você vai lá, é bom, dura 4 dias, glória. Acabou. Amizade não acaba. Então você tem que querer. Se você vai para o acampamento e na sexta-feira você não lê mais a Bíblia, não tem intimidade. Interesse é isso, eu quero conhecer a Deus. Eu quero conhecer como Ele pensa. Eu quero conhecer a estrutura do relacionamento dele. Aí eu tenho que vir na Bíblia. O Lucas começou o louvor dizendo assim, eu gosto do Salmo 19. C.S. Lewis gostava, eu gosto do C.S. Lewis, então agora eu também gosto do Salmo 19. Eu tenho que conhecer o Salmo 19, mas eu tenho que conhecer o Salmo 34, eu tenho que conhecer o Salmo 121, eu tenho que conhecer o Salmo 119, que tem 86 versículos, não é? Quantos? 176. Não, esse salmo é muito grande, Senhor, eu nem quero ler. Né? Como é que Deus foi pôr um salmo tão grande, só para a gente desanimar na Bíblia? Senhor, se eu fosse, eu teria dividido o Salmo 119 em 6 salmos. Aí eu lia mais fácil. Mas 176, não há cristão que aguente ler um salmo desse. Fala a verdade. Não há mesmo, mas amigos gostam. E o Salmo, querido, 119, só tem de 176 versículos, só 6 que não falam da palavra de Deus. Quem escreveu esse Salmo era apaixonado por Deus, pela palavra dele, pelo valor. Então, se eu quero ser amigo, eu tenho que ter interesse. Eu tenho que saber o que Deus quer. Eu tenho que ir atrás da vontade dele. Chama interesse. É igualzinho eu tenho pelas coisas que eu faço. Quem não definiu, ou quem não está, vou mudar a pergunta, quem não está exercendo a profissão que quer, hoje, levanta a mão, quem não está exercendo. Está todo mundo exercendo? Você não está exercendo. Quem não está exercendo? Não está exercendo. O que você quer ser, Rafa? De profissão? Não sabe ainda. Mateus, o que você quer? Engenheiro mecatrônica. Quem mais? Júlia, o que você quer? Atriz. Quem mais? Não está exercendo. Você está exercendo, Laura, a profissão que você quer? Você já sabe o que você quer? Não sabe. Leti, está exercendo? Você já sabe o que você quer? O que é que você quer? Engenharia. É o interesse. Interesse é isso. Eu quero uma coisa, eu estudo aquilo, eu vou atrás. Pode ser uma coisa para a vida inteira, mas pode ser uma coisa que eu estou fazendo hoje. O que você hoje gosta de fazer e você gasta tempo? Marcelo, você gosta de fazer e gasta tempo? Qualquer coisa. Está estudando, você gosta de estudar. Nossa, que bom, hein? Glória a Deus. Continue assim. Tawane, o que você gosta de fazer e faz, que você gosta? É tipo assim, eu gosto de ver filme, eu gosto. Ontem eu e a Sarinha vimos 6 horas de filme ininterruptamente, um atrás do outro. Pá, pá, pá. Porque a gente gosta, é isso que é a minha pergunta, é muito simples. Tá bom? D, o que você gosta de fazer? D. Você não respondeu ainda não, foi mal, então. Gosto de fazer poesia, você está fazendo? Que legal, você já postou algumas poesias. D. Assistir filme. Que filme bom você viu ultimamente? Beleza. Nós assistimos ontem
Máquinas Mortais, Robin Hood A Origem e um filme horrível que chama Overlord. Horroroso. Mas a gente viu até o final, né, filho? O que você gosta, Lê, de fazer? Netflix. E o quê? YouTube. E está fazendo? É interesse. Deve estar fazendo muito, né? Interesse é quando eu gosto e eu faço. Você quer ser amigo, você tem que gostar de Deus e fazer Deus. Como é que a gente faz Deus? Aí vem a segunda palavra. A primeira é interesse. A segunda é envolvimento. Você pode repetir? Agora você, pode repetir? Qual é a primeira? Qual é a segunda? Envolvimento. Eu gosto, eu faço, eu vou, eu me dedico. É o relacionamento. Não tem intimidade sem isso. Eu acho que o Mateus também gosta, viu, Ale, de YouTube. Eu acho. Por quê que eu acho? Porque ele passa muito tempo com o YouTube. Ele passa muito tempo. Quando a gente passa muito tempo com alguma coisa, é porque a gente tem interesse. Porque você não passa muito tempo com o que você não tem interesse. Aí você canta assim, ai Senhor, eu te amo. Eu te amo. Mas não passa tempo com Ele. Qual é a conclusão? É uma mentira religiosa. Você falou uma coisa que não é verdade. Porque se você ama, você passa tempo com, você tem envolvimento. O envolvimento é essencial para ter intimidade. Se não tiver envolvimento, se não tiver relacionamento, não tem envolvimento. O Carol e o Lucas estão noivos, né? Quem está namorando? Está namorando, Júlia? Não? Tá ou não está namorando? Quem é o rapaz? Não tem mais ninguém namorando? Vou fazer oração para vocês namorarem, em nome de Jesus. Quando eu comecei a namorar com a Tereza, eu estava interessado nela. Se ela estivesse aqui, ela ia confirmar. Aí eu ia atrás dela, eu que ia. Eu criava opções de envolvimento. Então, ela ia na reunião semanal do clubão, porque ela era de outra igreja. Ela era de uma igreja, eu era de outra igreja. Mas toda semana, toda segunda-feira, a Mocidade para Cristo fazia o clubão. Clubão era uma reunião de crentes lá da cidade. A Mocidade para Cristo tinha um trabalho nas escolas que chamavam-se clubinhos. Então, lá na minha escola tinha um clubinho. Lá na escola dela tinha outro clubinho. Na segunda-feira à noite reunia o clubão. Entendeu? Clubão, reunião dos clubinhos. E era uma benção. Um monte de crente, de tudo quanto é jeito. Aí eu ia lá, porque domingo a gente não encontrava. Chama envolvimento. Você começa a aproximar da pessoa. Você começa a andar com a pessoa. Você começa a marcar com a pessoa. Eu falava, senhor Tereza, vai ter uma reunião lá na minha igreja. Você não quer ir, não? Aí ela falava assim, ué, eu quero. Aí ela foi na reunião, eu era presidente da mocidade, dos jovens. Aí, lá eu era meio ditadorzão. Então eu falava assim, vamos dividir em duplas. Marcela, você ora com a Laura. Letícia, você ora com a Tawane. Estela, você ora com a Dani. Zezé, você ora com o Lucão. Aí sobrava a Tereza. Assim, a Tereza, agora você vai orar comigo. Super espiritual. Não? Sem nenhuma segunda intenção. Mas ela gostava, chama envolvimento. Você começa a andar com. Uma vez nós fomos num acampamento da MPC, que era de treinamento dos clubinhos. Então, ela pegou o ônibus, né, e sentou no banco, 2 lugares assim. Sentou ela aqui e o namorado dela lá. Aí eu fiquei do lado de cá, entendeu? Bem na frente dela, assim. Tudo bem que ela estava namorando, mas não casou, né? Enquanto não casar, e deu certo. O envolvimento é quando você se aproxima da pessoa. Né?
Quando a gente se aproxima, a gente começa a criar interesse. Uma vez o namorado dela, acabou a reunião dos jovens no sábado, nós saímos para comer. Eu não tinha carro, o namorado dela era rico, tinha carro. Né? Ele era rico mesmo, muito rico. Não sei como é que ela trocou o cara por mim. Eu comprei, nós namoramos e noivamos 3 anos. Eu fui comprar o carro 3 meses antes de casar. Então, e ela já tinha um namorado riquíssimo, que tinha carro, 2, 3 carros. Aí nós fomos sair assim, vamos comer, vamos comer. Aí o cara deu carona para 5 pessoas. Ela e mais 4. E pôs ela atrás, para pôr 2 homens na frente. Né? Aí eu falei assim, nossa, eu nunca ia colocar minha namorada lá atrás, no meio do povo. É envolvimento, você vai aproximando, vai semeando o que você quer. Queridos, com Deus é assim, se você não se aproximar de Deus, você não conquista. Porque Deus quer e se aproxima. O Espírito Santo fala comigo e com você todo dia. Você pecou essa semana. Não precisa falar qual é, mas eu sei que você pecou. Quando você pecou, o Espírito Santo fala. Ele fala assim, Marcela, está errado. Então, da parte dele, ele se envolve com a gente. Os anjos dele estão conosco e a gente sente a proteção, irmãos. Da parte de Deus tem relacionamento. Até quando a gente peca e se afasta, ele não afasta do relacionamento, ele fica ali, esperando, olhando, Júlio, eu estou aqui. Eu vou pregar uma mensagem amanhã à noite, que chama-se O Retorno. Eu vou pregar sobre a volta para Jesus. Te convido a vir e convidar a gente que está longe de Deus. Pode ser seu pai, sua mãe, irmão, colega. Eu vou fazer um flyer amanhã, vou mandar. Eu te provoco a convidar. Porque o Senhor sempre quer que a gente volte. O Senhor quer, volta. Vem, não fica longe não. Ele está interessado e Ele vem atrás da gente. A palavra de Deus diz que Ele envia as pessoas, Ele envia o Espírito, Ele fala, Ele joga, Ele sopra. Assim eu tenho que fazer com Deus, eu tenho que ir atrás dEle, eu tenho que me envolver. Se eu tenho interesse, eu quero conhecer, eu tenho que me envolver. Os meninos do louvor escolheram uma música muito doida. A música do Rodolfo Abrantes, estava escrito lá. Né? Essa música, ela tem um monte de coisa da Bíblia. Ela começa com Isaías, aí no mesmo slide do Isaías, ela já menciona outro versículo, aí vira, fala de Apocalipse, fala de Salmo 24. Se eu tenho interesse, eu olho aquela música e falo, peraí, que bagunça é essa? Como é que o cara conseguiu fazer uma bagunça de tanto versículo e ainda fazer dar sentido? Se eu tenho interesse, eu quero conhecer o que está escrito. E se eu tenho envolvimento, eu vou lá e vejo a conexão que ele fez. Porque ele começou uma música que fala da profecia da vinda de Jesus, e ele termina a música falando que a noiva vai entrar pela porta. Se você cantou e não sabe o que significa a noiva entrar pela porta, você não tem relacionamento. E, consequentemente, você não tem interesse. Mas se você... Eu nunca tinha ouvido essa música. Eu ouvi a música, e como eu estou em relacionamento e tenho interesse, eu comecei a pensar, de onde que o cara tirou essa frase? De onde que o cara tirou essa frase? Porque a música tem várias frases bíblicas. E o relacionamento faz com que eu entenda a poesia do autor, a intenção do autor e aplique na minha vida. E eu saia daquele instante, se eu tenho relacionamento, agradecendo porque Jesus veio e desejando que Jesus volte. Numa música de louvor. Você consegue medir? O Caleb está um pouquinho quentinho. Aí a Dari falou assim, pastor, tem termômetro aqui? Não tem termômetro, vamos comprar, viu, Vitão? Comprar amanhã. Já para ter termômetro aqui. Aí, não tem. Mas a gente pôs a mão e sentiu, ele está um pouquinho quentinho. Se você quer saber como é que está o termômetro, a temperatura do seu relacionamento, é na hora do louvor.
Se o louvor não mexe com você, não faz você chorar, porque você lembra do seu pecado, não faz você desejar a volta de Jesus, não faz você agradecer, seu relacionamento, eu vou falar a verdade, é zero. É a mesma coisa que projetar aqui uma música horrorosa da Anitta, desses funk miserável. Por quê? Porque não te faz o coração bater. Relacionamento faz bater. Faz bater. Intimidade é para quem tem envolvimento. Intimidade é para quem tem interesse e, na sequência, tem envolvimento. Relacionamento. Terceira palavra. Prioridade. Você pode repetir? Ô Gabriel, você pega mais 2 copos lá, Gabriel? Você, Gabriel. Gabriel, presta atenção. Tudo bem, você pode voar nessa hora, na hora da palavra você não pode. Pode usar esse aqui mesmo, Gabriel, ó, aqui, ó. Esse já economiza 2 copos cartados. Beleza? 2. Gelado. Prioridade, nós cantamos uma música de prioridade. Hoje no louvor. Quem lembra qual é? Uma música de prioridade pura. Qual? Qual? Não sei. Eu estou com a frase na minha cabeça. Não sei o título da música. Uma frase que a gente repetiu várias vezes. O meu amado é mais belo do que milhares. É prioridade. Eu fico até com vontade de chorar. Essa palavra foi tirada de um livro de relacionamento da Bíblia. Do livro de Cantares, que é um livro de relacionamento, de paixão, de amor. E essa paixão é prioritária. É o melhor do que todos. Milhares não se equiparam. Não tem intimidade se não houver prioridade. Prioridade é fundamental para ter intimidade. Ele é o meu amado e não tem nada. Tem o quê? Pornografia? Para homem que gosta de pornografia, que tira o Senhor? Não tem. O que é? Sensualidade para as meninas, querer conquistar e ter uma galeria de troféu de homem olhando para ela? É dinheiro, eu quero ter dinheiro, isso é... Ele é o meu amado, Ele é o melhor de todos, o resto cai. E você é fácil de ver se você está dedicando mais tempo a ganhar dinheiro. Você vai para a faculdade lá, não tem que estudar muito? E quanto tempo então que você gasta estudando? Lucas terminou um curso de vigilante lá e tal, deu tiro, bem. É exigente. O curso é exigente, mas o Senhor é mais. E o Senhor quer ser o amado. Ele não quer ser um amado. Ele quer dar prioridade. Ele quer ser o primeiro no coração. O segundo não é o Senhor. E Ele não aceita ser o segundo. Ele quer ocupar e quer que a gente fale com Ele, o Senhor é o meu amado dos milhares. Tem um hino antigo, né? Dos milhares o escolhido para mim. É desses Cantares. Não tem intimidade. Não tem amigo chegado sem ter prioridade. Tem que dedicar a Ele. E dedicar mais do que eu dedico ao resto. Então eu tenho que ler a Bíblia porque eu tenho interesse. Mas eu tenho que ler bastante a Bíblia porque eu tenho prioridade. Eu peço para decorar, irmãos, a impressão que eu tenho, porque eu peço todo domingo à noite aqui na igreja. Como é que você chama, querido? Ingrid. Seja bem-vinda, viu, Ingrid? Prazer te conhecer. Aqui domingo à noite eu peço à igreja para decorar versículo. A impressão que eu tenho quando eu olho daqui é que as pessoas, esse pastor fica insistindo em decorar versículo. Dá até vontade de não pedir mais. Mas eu vou continuar pedindo, que eu não estou nem aí. Sabe por quê? Porque as pessoas não entendem a prioridade de decorar a palavra. Irmãos, a palavra escrita no papel ou aí no seu app não vale nada. Nada. Ela só vale se ela estiver aqui.
Se você não colocar a palavra no coração, ela não tem poder. Deixa vir endemoniado com 4 vezes a sua força, joga a Bíblia nele. O iPhone você não vai jogar nele. Você vai guardar o iPhone. Se for Bíblia, você joga. Não adianta nada. O que funciona é a palavra autoritativa no coração. E quem dá prioridade decora, lê. Fez o compromisso de ler a Bíblia toda esse ano e vai ler. Não fez, fala assim, opa, eu não fiz não, nunca li a Bíblia, vou ler esse ano. Porque deu prioridade. Entendeu que não tem nada nesse mundo, nada que equipare ao Senhor Jesus. Nada. Ele é o amado. Eu amo a minha esposa, investi nela, tenho relacionamento com ela, mas ela não é Jesus, ela é menor que Jesus. Os meus filhos eu amo, está aqui a Sarinha, está aqui o Mateus, mas eles não são Jesus. Jesus é o amado. Tem que ser assim na sua vida. E se você não dedicar-se a Ele assim, não tem intimidade, você vai continuar sendo um crente aí, sei lá o quê, chulé, ralé, fraco, pecador, que cai. A prioridade é essencial para o relacionamento, para a intimidade. Intimidade, então, a gente tem que ter 3 coisas, falta só uma. Primeira é interesse. Segunda é envolvimento. Terceira, prioridade. A quarta é sacrifício. Qual que é a quarta? Sacrifício. Não tem intimidade sem sacrifício. É assim com a amizade. Os nossos amigos, a gente faz qualquer sacrifício. Amigo é assim, ele liga 3 horas da manhã, estou aqui, bati o carro, onde é que você está? Estou indo aí. Porque é íntimo. E você faz qualquer sacrifício pelo seu amigo íntimo, pela sua amiga. É assim na família. Porque, teoricamente, a família é os nossos maiores amigos. A gente faz qualquer sacrifício. Não existe envolvimento, relacionamento de intimidade sem abrir mão. Sem falar, tá bom, eu abro mão. E é isso que o Senhor fez. O Senhor, da parte dele, fez sacrifício. Ele fez. Primeiro, ele abriu mão da majestade. Eu sou Deus. Eu sou todo-poderoso, totalmente distante, mas eu me humilho. Irmãos, nosso Deus é humilde. Não existe Deus humilde. Só o nosso. Só o nosso. Por isso que não tem sentido cristão orgulhoso. Não tem. Eu fui tomar café com alguns pastores sexta-feira, e um lá estava contando dos seus feitos e tal, não sei o quê. Nitidamente transparece o orgulho. É ruim. Aí eu fui escutar, hoje eu fiz almoço lá em casa, e quando eu estava cozinhando frango, que eu fiz o estrogonofe de frango hoje, quando eu estava lá cozinhando frango, eu pus para tocar Louvor dos Vencedores, o Louvor 3 e o Louvor 4. E tem um salmo que eles cantaram, que fala assim, eu sou o Senhor, eu engrandeço a quem eu quero, e abato quem eu quero. Na hora que ele tocou essa música e cantou esse salmo, eu lembrei do pastor. Se o pastor cresceu, o Senhor que o engrandeceu. Porque quem é levantado na terra, foi levantado porque Deus quis. Que loucura é essa da gente se orgulhar? O nosso Deus é humilde. Diante de um Deus humilde, não tem sentido alguém ficar orgulhoso, se achar melhor que os outros. Eu sou melhor que o fulano, sou melhor que a igreja tal. Aqueles lá, os católicos, católico está no sal. Irmãos, quem somos nós para julgarmos os outros? O nosso Deus é humilde. Ele abriu mão, é sacrifício. Além disso, ele se tornou gente. Se limitou. Um dia nós vamos morrer e nós vamos para o céu. É o nosso sonho. Nosso sonho é morrer. Amém? Não é amém para você não? Nosso sonho é morrer, Senhor.
quanto tempo vai demorar para o Senhor me levar para a glória? Por isso que nós não temos medo da morte, irmãos. Nós não temos medo da morte, nós somos crentes. A morte para nós é uma glória gigantesca. Nós amamos a morte. Nós somos melhor que aqueles espartanos lá dos 300. Eles não tinham medo da morte. Nós somos melhores que eles. Era assim que os cristãos iam para o Coliseu. Os cristãos entravam no Coliseu, eles iam ser mortos pelas feras, e o povo ali babando, de vontade de ver, e eles começavam a cantar. Cantar. Aí as feras entravam e comiam os cristãos e eles cantavam. Sabe, foi ficando sem graça matar cristão. Porque é engraçado quando a pessoa tem medo. Quando ela fica desesperada. Quando ela não tem medo, perde a graça. Tem graça dar susto em quem não assusta? Não tem. Não tem graça zoar quem não fica chateado. Você zoa a pessoa, ela ri junto, não tem graça zoar. Zoar é bom quando a pessoa fica sem graça. Eles matavam os cristãos e eles amavam a morte. Queridos, o Senhor se limitou por nossa causa a ponto de morrer na cruz. Ele se sacrificou. Ele deu a própria vida. Por isso que Ele tem intimidade com a gente. Ele tem interesse, Ele tem envolvimento, Ele nos dá prioridade, Ele se sacrifica por nós. Então eu tenho que sacrificar por Ele. Vir numa reunião, isso não é nada, irmãos. Vai ter vigília dos jovens. Já fizeram vigília dos jovens? Zezé, já fizeram? Carlinhos, já fizeram? Tauan, não, né? Precisa fazer, só de jovem e adolescente. Passar a noite inteira orando, não vão nem dormir. Não, adolescente não consegue ficar a noite inteira sem dormir, não consegue. Adolescente tem que dormir 8 horas por dia. Inclusive no acampamento, a hora de dormir é meia-noite em ponto, porque adolescente tem que dormir 8 horas por dia. Não consegue, dorme às 8 para acordar, dorme à meia-noite para acordar às 8. Não é verdade? Não é verdade, não. Para brincar, a menina não está nem aí. Vai dormir 3, 4, 5 horas da manhã para acordar às 7 ou às 8. Sabe por quê? Porque gosta de brincar, gosta de conversar, gosta de chavecar. Mas na hora de orar, já não tem tanta prioridade. Gente, é o seguinte, hoje nós vamos dormir às 3 horas da manhã, porque nós vamos ficar orando. Irmãos, é um sacrifício. A Bíblia chama isso de sacrifício de louvor. Quando você pega o seu momento de sono e se dedica a Deus. Eu sou cruzeirense e gosto demais do Cruzeiro, que é o melhor time do Brasil, diga-se de passagem, né? Olha o ranking lá. Mas eu gosto quando tem jogo do Cruzeiro, na hora do culto. Na hora do culto. Para ver quem dá prioridade ao Senhor e quem dá prioridade ao jogo. Aprendi isso lá em Belo Horizonte. Por quê? Porque tinha presbítero meu que chegava e falava assim, pastor, tem jogo hoje. Hoje eu não vou. Você vai lá para o seu time, miserável. Tomara que queime tudo lá. Na hora. Só não morra o time. Os torcedores morram tudo. Porque senão depois não tem time para torcer. Né? Mas a pessoa troca o culto ao Senhor para torcer pelo time. Vai ter culto de quinta-feira, não, vai ter jogo. Me poupe. O sacrifício, a gente não vê hora. Por Jesus, irmãos, não tem hora. Você precisa aprender a sacrificar. Sacrificar tempo, sacrificar dinheiro, sacrificar o que for, por causa do amado da sua alma. Quando tiver interesse, envolvimento, prioridade e sacrifício, o que acontece? Nós decoramos a intimidade, os segredos, é para aqueles que o temem. O que ele faz? A estes, ele dá os segredos da aliança.
dá os detalhes da aliança. Ele conta as coisas. Ele fala assim: Ingrid, deixa eu te contar uma coisa que você não sabe. Aí ele fala: meu Deus, posso contar? Mas não pode. Isso é só para nós. Era assim que ele fazia com João, o apóstolo. João, deixa eu te contar umas coisas aqui. Aí João falou: não, que legal, posso contar? Pode. Aí João escrevia. Aí ele falava: João, vem cá, deixa eu te mostrar outras coisas. Aí, não, Deus, isso é doido demais, posso contar? Não pode. Isso eu não conta não, isso é só para gente. Ele fez com João, ele fez com Paulo. Levou Paulo lá no terceiro céu, lá no quartinho da intimidade. E contou um monte de coisa para Paulo. Aí Paulo escreve assim: aos homens é proibido revelar. É coisa de amigo. Paulo, é só para mim e para você. É o segredo da minha aliança. Jeremias 33:3. Invoca-me e te responderei, te anunciarei coisas grandes e ocultas que você... Segredos. Meu irmão, minha irmã, o segredo é para os amigos chegados. E isso não dá para produzir aqui, ó. Não dá para produzir no grupo. É 2 a 2, é você e o Senhor. Se você não passar tempo com o Senhor, você não vai conhecer os segredos de Deus. Não vai. Você não vai ser amigo chegado. Você vai ser até amigo, mas chegado não vai ter intimidade. Bem, hoje é dia... Que dia que é hoje? 9. Faltam... Qual é dia 2? 28 menos 9 dá 19. 19 mais 2 dá 21. Faltam 21 dias para o acampamento começar. Ai, quando chegar no acampamento eu vou ficar amigo de Deus. Não, eu estou doido para chegar no acampamento. Enquanto isso eu vou aproveitar e dar uma pecadinha. Vou cair na carne. Não, já sai daqui pensando no que você vai conhecer de Deus hoje. Senão, quando eu chegar em casa à noite, eu vou ali para o meu quarto, vou ajoelhar e vou passar um tempo só eu e o Senhor. Já pensa no que se você vai conhecer amanhã. Amanhã, se você tem condição, tem escola dominical. Vai ser ministrada uma palavra sobre a palavra de Deus. À noite eu vou falar sobre o retorno. Segunda, você tem o privilégio de falar do seu amado para os seus amigos. Então não espera não, você tem 19 dias para se tornar mais íntimo. E quem sabe nesses 19 dias o Senhor te conte algum segredo. Assim, Tawane, eu vou te contar um segredo aqui, ó. Marcos, tem uma coisa novinha para você. A aliança, os detalhes e os segredos da aliança são para os amigos chegados. E que você se torne um. Vamos orar? Vou pedir o pessoal do louvor para vir cá, vamos cantar mais uma música. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Carlinhos, você acha aí? Mas nós vamos orar antes. Até quem está aqui na frente também. Você vai buscar o Senhor. E vai fazer uma análise aí. Interesse, envolvimento, prioridade, sacrifício. Feche seus olhos, faça aí na sua vida. Senhor, como é que está isso? Como é que está o meu envolvimento? Como é que está a minha prioridade? Como é que está o meu sacrifício? Veja aí com o Senhor. Ore, melhore para sair daqui buscando ao Senhor. Alô.
Senhor Deus, Pai, muito obrigado por esse dia, Pai. Te agradeço pela palavra que foi ministrada aos nossos corações. Obrigada porque o Senhor falou primeiro com o pastor Samuel, Pai. Te agradeço porque o Senhor falou com a gente essa noite, Pai. Nós queremos ser seu amigo, Pai. Nós queremos ter intimidade com o Senhor, Pai. Nós queremos ler a Bíblia, nós queremos conhecer a Tua Palavra, Pai. Nós queremos que os Seus segredos sejam revelados a nós, Pai. Nós Te agradecemos porque o Senhor sempre foi o primeiro, Pai. Obrigada porque o Senhor toma a iniciativa. Obrigada porque a gente consegue chamar porque o Senhor nos amou antes, Senhor. Obrigada porque muitas vezes a gente não quer saber do Senhor, mas o Senhor continua de braços abertos para nós, Pai. Nós queremos realmente pedir perdão pelo descaso que nós temos feito, Pai, com o Senhor. E queremos Te agradecer porque a Tua graça e a Tua misericórdia é infinita em nossas vidas, Pai. E que hoje seja, Pai, o começo de uma nova aliança com o Senhor. Que seja o começo de uma nova amizade, Pai. E que os nossos pensamentos, o nosso coração possa estar em sintonia com o Teu. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Santo Filho Jesus.